boa tarde. Ei, boa tarde, Fabíola, Edson, Jandira. Ei, Leila, Magrelo, obrigado, presente. Ângela, boa tarde, Ângela. Fernando, Jandira, boa tarde. Eu vou contando aqui um caso para vocês. Eu fui testar a minha câmera hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, Elaine. Tá dando para me ouvir legal? Responde para mim, por favor. Sim ou não? Estou falando bem? Assim, eu estou de fone de ouvido, mas na câmera do celular. O som está saindo legal? Ah, então tá bom. Que bom, obrigado por você ter respondido, viu, Fabíola? Então, eu fui ligar meu computador hoje e percebi que a câmera apagou na semana passada porque ela ficou incompatível com o Chrome Google, né? Então eu vou ter que adquirir nova câmera se eu quiser voltar a fazer computador. Então, ô Júlio, então tá. Eu vou ter que transmitir através do celular hoje. Excepcionalmente, eu vou ver se eu adquiro uma nova câmera na semana que vem. Espero que meu celular não toque. Eu espero como é que chama? Deixa eu ver aqui. A mídia tá no máximo, viu, gente? Então eu fui pego de surpresa. Eu transmiti uma live ou duas, uma live só, por telefone, e o resto tinha sido por computador. Então, vocês me perdoem se está saindo no improviso, né? Mas é a forma, às vezes, que a gente tem para falar, sabe? Eu preparei uma palestra e boa tarde, né? Leandro, Euciane, o Edson, parabéns para sua filha. Eu preparei uma palestra sobre obsessão e desobsessão, pensando em falar pelo computador. Mas o computador não vai ter condições de falar, então eu vou falar pelo telefone e espero que não tenha os problemas que nós costumamos ter de vez em quando, né? Que a gente mandando WhatsApp. Então eu espero que não tenha esse problema. Mas nós vamos começar sendo por celular, né? Me perdoem, antes de mais nada. Nós vamos falar sobre obsessão. E como eu escrevi no Face, obsessão, não tem como falar sobre obsessão sem falar sobre desobsessão. Porque grande parte da afluência dos irmãos a um centro espírita vem devido a necessidades. E essas necessidades, elas estão ligadas muitas vezes a pessoas que vão lá para socorrer parentes ou a si mesmos, devido a estados obsessivos. O que são estados obsessivos, né? E o que é obsessão? E nós procuramos na literatura vários livros, né? Existem vários livros, somente o Divaldo, ele tem uns dezenas de livros voltados só à obsessão, né? Pelo Manuel Filomeno de Miranda. Mas no texto dessa tarde, nós utilizamos basicamente 3 livros, né? O Livro dos Espíritos, principalmente a pergunta 459, 469 e 479. Se vocês quiserem anotar aí, né? Perguntas 469, 459, 469 e 479. O Livro dos Médiuns, no capítulo 23,
e o livro chamado Quem Tem Medo da Obsessão, de Richard Simonetti, né? Esses 3 livros foram a base da nossa conversa de hoje, né? Do nosso diálogo, desse nosso encontro, que espero que na hora que nós terminemos, nós saiamos já pelo menos esclarecidos com uma base boa, né, do que seja obsessão, citada por Allan Kardec. Mas antes vamos pedir a Deus, através de uma oração, que ilumine nossos corações e nossas mentes, onde pedimos ao Pai permissão para conversarmos juntos sobre o assunto obsessão, pedindo a Ele que nos ilumine os nossos corações e nossas mentes, para que seja um diálogo franco, fraterno e amoroso. Pedimos licença à nossa irmã Lúcia, para, em nome do núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia, possamos dar abertura aos trabalhos com amorosidade e com tranquilidade. Que a fé esteja em nossos corações e possamos, cada um de nós, neste momento que passamos, sermos abençoados pela luz do nosso Pai Celestial. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Oi, Carla. Oi, Kelly. Isabel. Obrigado. Boa tarde. Então, o que é obsessão? Obsessão, segundo o Livro dos Espíritos, eu vou falar basicamente como eu falei da semana passada. Eu vou falar basicamente algumas coisas, sabe? A obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas e que é sempre praticada por espíritos inferiores. Então, se eu estou sendo obsidiado, existe atrás dessa obsessão muito provavelmente um espírito inferior. Mas existem, lógico, tipos de obsessão em que é feita de desencarnados para encarnados, mas também existem outros tipos, né? Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Deixa eu ver se eu falei todas. Encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, encarnado para encarnado também. Bom, esse é o resumo do que seja a palavra obsessão, né? E elas são e têm suas motivações. Muitas vezes nós achamos que atrás de toda obsessão tem um espírito vingativo, né? Nem sempre. O espírito nem sempre é vingativo. Ele pode ser um espírito zombeteiro, né? Ele pode estar, vou dizer assim, uma palavra mais moderna, curtindo com a nossa cara, fazendo graça, né? Ele não está afim, não quer, como é que fala, fazer nada, mas está lá zombando da gente. Existe também aqueles espíritos, quem assistiu o filme do Divaldo, o Divaldo teve um momento de obsessão com o irmão dele, que havia acabado de falecer. O irmão dele estava lá do lado dele, né, impedindo ele de caminhar. Então, ele foi socorrido. Então, esse é um tipo, né, obsessão por ignorância, né? O irmão ignorava que estava fazendo mal. Mas, normalmente, um espírito familiar que ignora que esteja fazendo mal, que acabou de falecer, então está lá porque gosta da família, leva alguns tropeços para a família, né? Esse também é um tipo, né? É um tipo de obsessão. Existem 2 tipos também a mais, que é o desejo de fazer o mal, espíritos que estão nos obsidiando com o intuito de fazer o mal, né? Não querem ou são inimigos do bem. E eles também têm uma ideia de que, já que eles estão sofrendo, eles também estão fazendo com que a gente sofra, né? Então, isso aí existe também. E também a grande parte é por vingança mesmo. Vingança essa que normalmente, se ela não for olhada, né, ela pode levar a terríveis consequências. E muitas vezes, se não... Ô Luiz, boa tarde. Lucinda também, boa tarde. Se esses irmãos não forem levados a
tratamento, elas vão fazer com que eles, muito provavelmente, ou venham a viver uma vida totalmente desequilibrada fora, dentro de manicômios, né? Ou levados a morrer, né? Então, essa da vingança, que nós vamos conversar bastante sobre ela também. Allan Kardec, ele fala no livro, no capítulo 23 do livro dos médiuns, sobre obsessão. E ele fala que existem 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Então, eu vou começar, eu espero, né? Eu não consegui formatar muito bem na minha cabeça, aliás, formar muito bem na minha cabeça a ideia, o exemplo, mas eu vou falar uma historinha, né, para vocês. Começa mais ou menos assim. Existia um irmão, né, que ele tinha, que ele estava vivendo a vida dele normal, ele era comerciante, né, um bom comerciante. E de repente um espírito encontrou ele no meio do caminho e falou assim: eu conheço esse cara. Esse cara é um fulano da minha vida passada, é ele que arrasou a minha vida, né? E tenta acessar essa pessoa, né? Mas não consegue. Então ele procura um espírito mais gabaritado, né? Das zonas inferiores e fala assim: como é que eu vou acessar o irmão? Ah, pode deixar, nós vamos ajudar você. Eu vou lá, aí eles vão, juntam e falam assim: ó, o fulano tem um defeito. Ele é muito apegado ao dinheiro. Esse é o ponto fraco do irmão, que eu vou dar o nome de Renato. O Renato tem um ponto fraco. Ele é muito apegado ao dinheiro. Vai lá e começa a lançar ideias no Renato sobre o dinheiro e vamos ver o que vai dar o resultado. Então esse irmão se aproxima de mim, né, na hora que eu estou fechando a minha loja. Aí ele fala assim: fechou a loja mesmo? Né? Estou indo embora. Fechou a loja? Aí eu volto e falo assim: olha, eu fechei a loja. Fechou o cofre? Aí você pensa assim: nossa, eu pensei assim, nossa, eu fechei o cofre? Eu não sei. Aí eu abro a loja de novo, vou lá na loja, fecha, o cofre está fechado. Fechei, saí, né? Chego em casa e ele fala assim: você fechou sua loja? Você tem certeza que pode vir algum ladrão, né? Pode acontecer que algum ladrão venha e pode te roubar. Isso chama-se obsessão simples. Ele começa a cantar ideias na sua cabeça, né, de que você pode, né, e muito provavelmente será roubado, né? Isso, como você tem um ponto fraco, que é o dinheiro, isso vai gerar um mal psíquico, né? A nível de neurônios, inclusive, e ele começa a fazer visitas para você no seu sono, né? Quando você dorme, né? Ou ele se disfarça de um amigo, ou os amigos se disfarçam de amigos e começam a falar assim: ó, se eu fosse com você, cuidado, porque você vai ser assaltado, essas coisas todas. E ele começa a ficar neurótico com essa ideia, né, de que ele vai perder tudo no comércio dele. A partir desse início, né, ele resolve, depois de muitos anos, ele cede essa ideia e faz um quarto para ele dentro da loja dele. E ele passa a dormir dentro da loja. Por quê? Porque ali dentro da loja ele teria mais segurança com o cofre dele. E ele, a família dele, tenta demover ele dessa ideia. Não abre o cofre aí, não vai dormir do lado, dentro da loja. Por quê? Por nada, porque eu acho que eu devo dormir dentro do cofre. Dormir dentro da loja, porque senão eles vão me roubar. Eu não quero ser roubado, né? Tá aí a segunda forma, né, que é de obsessão num modo muito simples, né, que chama-se fascinação, né? Então, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nós citamos ela na semana passada, ela faz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Aí, a resposta dos espíritos a Allan Kardec foi: muito mais do que imaginais.
a tal ponto que na maior parte das vezes são eles que vos dirigem. Essa influência, ela tem um lado bom. Tem um lado bom sim. Por quê? Porque quando vem do outro lado da linha, tem um espírito bom que zela por nós, isso é uma influência positiva. Mas se do outro lado da linha tiver um espírito desequilibrado, isso também tem um lado ruim, né? E não queira ou não queira, né? Nós estamos num mundo de relacionamentos, né? Nós estamos num mundo em que todos se relacionam. Obsessão não deixa de ser uma espécie de relacionamento entre pessoas. Uma pessoa encarnada e uma pessoa desencarnada, né? Que já tiveram um relacionamento antigo, né? na vida. Então, Richard Simonetti, ele compara a obsessão, né? Que agora nós vamos começar a explicar sobre obsessão, que seria, como uma espécie de neurose. O que é uma neurose? O que é um neurótico? É aquele que é dominado por insuperáveis preocupações, né? Todos nós, às vezes, igual nesse momento agora atual, que nós estamos falando de doenças, nós estamos falando de pandemia, nós estamos falando de sair na rua, de encontrar pessoas, de abraçar ou não abraçar. Isso está gerando em certas pessoas um problema sério, né? Por quê? O que eu faço para não pegar essa doença? O que eu faço? Isso vai gerando preocupações e preocupações e preocupações. E você pensa que está sendo só simplesmente o irmão que está preocupado, mas você está adquirindo uma neurose, né? Segundo o Richard Simonetti. Eles, o que o Simonetti também diz? Que a obsessão é estilo assim: 2 mais 2 é igual a 4, mas pode ser 5, não pode? E você fica naquela cabeça assim: 2 e 2 são 4, mesmo são 5. A obsessão está funcionando aí. E você fica o dia inteiro pensando: mas será que eu fechei a porta? Será que eu lavei as mãos direito? Será que eu fiz as coisas? Isso são estados neuróticos que o ser humano está adquirindo, né? Nós perdemos muito diante das neuroses, principalmente por estarmos em um momento de ócio. Exatamente. Concordo com você, Carlos. Essa ociosidade leva a gente a pensar. E lá no final nós vamos falar um pouco sobre essa onda de estarmos um pouco parados, né? Ociosos. Aí ele fala psicótico. Aliás, sabe que 2 e 2 são 4, no entanto, debruça na possibilidade de que não seja esse o resultado. E se for 5? Já a psicose, que é o psicótico, é aquele indivíduo que não guarda nenhuma dúvida quanto ao resultado. 2 e 2 é igual a 5. Essa é a psicose, segundo o Richard Simonetti, né? É aquele espírito que já teve a certeza de que ele vai ser roubado, ele precisa dormir dentro da loja. Nós vamos falar sobre isso que a Carla está falando aqui, sobre canalizar para momentos, para algo positivo, lá na frente. Ele afastou-se da realidade, né? O neurótico, como se diz assim, o neurótico constrói um castelo. O psicótico mora nele, né? Então nós saímos de um estado de uma obsessão simples e passamos para um estado de fascinação. Fascinação é o espírito obsidiado rende-se, né, às ideias que lhe são sugeridas. Face de tudo. A gente quer, né, fazer de tudo para demover a ideia de uma pessoa que está fascinada por determinada situação. Por exemplo, uma fascinação amorosa. Alguém que se apaixona por alguém que não pode apaixonar, porque a pessoa, objeto da paixão, é casada, ele é casado, e ele foi, se apaixonou, e ele vai fazer de tudo, ele vai abandonar tudo o que for. Não adianta você chegar perto dele e falar assim: olha, você está errado, você não pode fazer isso.
né? Existem as fascinações amorosas, existem tipo de fascinação que é do dinheiro, né? Existem fascinações para tudo quanto é lado, que são ditas, né, que nós tentamos às vezes tirar, mas a pessoa gosta, né? Grande parte das pessoas que são atendidas, por exemplo, no livro Mensageiros da Luz, no capítulo 18, né? Existe uma situação no capítulo 18 em que André Luiz, com o instrutor Alexandre, visitam uma casa espírita onde 5 encarnados vão fazer estão lá para serem socorridos. Naquela noite, das 5 pessoas que foram várias, mas 5 pessoas iam ter os espíritos que os assediavam na mesa de doutrinação. E o Alexandre disse assim: desses 5 irmãos que estão aqui, apenas um vai conseguir um sucesso imediato. O resto tudo não vai conseguir sucesso algum. Somente um vai sair melhor nessa noite, desse atendimento de 5 espíritos aqui. Principalmente porque essa pessoa quer ser atendida e quer melhorar. Os outros 4 não. Gostam do que está acontecendo. Vieram aqui porque tem males a resolver, mas não vão obter sucesso nenhum na área da desobsessão, porque não querem simplesmente serem curados, né? Ei, Marilene, boa tarde. Então, essa fascinação, ela se deve a um trabalho psíquico ocorrido lentamente, né? Onde um obsessor cansou o psiquismo. O obsessor causou o psiquismo no obsidiado até um limite que, invigilante, ele se rende. E ele se rendeu, né? Ele se rendeu à ideia opressora na cabeça dele. E quando alguém se rende, se esse alguém não quiser sair, ninguém tem força para tirar. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco também, né? A subjugação é bem mais pesada. O que é subjugação? Para a gente entender, seria no catolicismo aquilo que se chama de possessão, né? Allan Kardec comparou as duas palavras no Livro dos Médiuns. É uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir a seu mau grado. Fica sob verdadeiro jugo, né? É como se você pusesse uma coisa e comandasse ele. Só que essa subjugação, ela pode ter 2 tipos. Ou ela pode ser uma subjugação moral, ou ela pode ser uma subjugação corporal. A corporal, ela atua sobre os órgãos materiais, provoca movimentos involuntários, até pessoas fazem atos ridículos, né? Por causa dessa subjugação. O espírito está tão ligado a ele que ele comanda, ele tirou do espírito o livre-arbítrio, sabe? Ele já não tem mais livre-arbítrio. E aí a subjugação está morta. Mas existe também a moral, que força o indivíduo a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que ele julga sensatas, né? Aí a gente pode perguntar, né, se é fácil demover. Olha, a dificuldade, principalmente numa subjugação, ela está no tempo. Quando 2 espíritos se encontram, um obsidiando e o outro sendo obsidiado, há ali encontros seculares. Então, tipo assim, nós vivemos nesse mundo, mas nós já tivemos vidas passadas. E normalmente quando 2 espíritos se encontram, existe ali uma ordem de encontros e desencontros, onde um obsidia o outro, desencarna, inverte o papel, um obsidia o outro. Eles estão muito ligados, então acabam, às vezes, eles se colando à vítima. E aí
o Alexandre, instrutor do do André Luiz, ele fala, né, que, cadê? Né? Normalmente, obsessor e obsidiado são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas suas perturbações. É muito difícil identificar a verdadeira vítima enquanto olhamos os observadores encarnados como encarnados. Então essas histórias são longas, então muitas vezes, se você afastar às vezes o obsessor do obsidiado, o obsidiado está tão ligado ao obsessor que ele também, o espírito morre, né? Desencarna. Então são situações que têm que ser trabalhadas com muita atenção, carinho, amor, né? E estudo. Muito cuidado. Então, eu escrevi assim, quando acontece tais tragédias, fica claro que há uma ligação entre o obsessor e o obsediado, onde não sabemos nada do passado da pessoa. Ok. Agora, eu não sei quantos minutos nós temos de vídeo, porque hoje o meu celular, ele cismou de trabalhar diferente também. Então, esses dias todos que a casa da irmã Lúcia abriu para fazer lives e vídeos, foi para tentar não só manter a casa em atividade, mas sempre levando uma palavra amiga a todos nós que estamos participando dessas lives, né? Então, quando nós fazemos um trabalho, né, de levar uma mensagem, igual, por exemplo, a Marilene levou essa semana uma mensagem sobre tipos de comportamento, a Sandra falou sobre perdoar, o Júlio falou sobre o negócio da Semana Santa, que eu esqueci o nome agora, me perdoa, né? E outros irmãos vieram, igual, por exemplo, a Patrícia com o Zé Vieira ontem, falando, né, sobre ninguém é sozinho, como é que fala? Ninguém vive para si, né? Tudo isso é para levar algo que tire a nossa mente desse estado de ansiedade causada por esse momento atual no mundo. Então, quando essa mensagem chega a nós, é uma forma que a gente está tentando passar para nós não nos mantermos desligados da casa espírita. Eu assisti uma palestra há meia hora, 40 minutos, do Divaldo, onde alguém pergunta isso. E agora? Eu tô me sentindo obsidiado e não tenho um centro espírita, né? Você não tem um centro espírita físico, mas você continua tendo um centro espírita espiritual. Se você tem um centro espírita espiritual, saiba que apesar de nós não estarmos saindo de nossas casas, e quem tem que sair está saindo, a espiritualidade continua trabalhando por nós. A espiritualidade continua agindo para que nós tenhamos suficiente equilíbrio para mantermos nossa sanidade. Além de sanidade pessoal, nós temos que ajudar o nosso ambiente ao lado para se manter são também. E essas lives ajudam bastante, né? Porque, vamos dizer, no meu caso, né? Quando eu começo a pensar numa live, os dias se tornam até mais curtos, porque eu passo a estudar essas lives. Se eu tivesse no modo ocioso, como Carla disse agora mesmo, se eu tivesse no modo ocioso, eu estaria grudado na televisão, eu estaria grudado em outras atividades que poderiam causar um estado obsessivo, porque a nossa energia baixaria e eu muito provavelmente daria passagem a espíritos que querem o meu desequilíbrio ou querem o nosso desequilíbrio, falando para todo mundo. Então, quanto mais eu evitar esses estados energéticos negativos,
mas eu estarei ajudando a casa física, a casa espiritual, aos espíritos que nos odeiam e nos socorrem no dia a dia, às pessoas que estão ao nosso lado e que nos amam e que nós amamos, e tudo isso para manter um estado psíquico o mais equilibrado possível. Então existem formas, né? Porque o que eu quis passar é um resumo de centenas de livros que falam sobre obsessão, que na verdade não é possível passar em meia hora, 40 minutos. Não tem como passar. Mas como nós podemos passar uma ideia das formas como nós devemos melhorar para que nós sejamos o mínimo assediados. E uma delas é a prática do bem aliada à confiança em Deus. A pergunta 469 do Livro dos Espíritos diz assim: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí diz assim: praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Tudo o que quiserdes. Aliás, aí tem uma parte do Evangelho, né, a regra de ouro, que diz assim: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Né? Então, é a regra de ouro, praticando o bem e pondo a confiança, em Deus a vossa confiança. Lembre-se, onde há luz, as trevas não têm lugar para trabalhar. Se nós fizermos dessa moradia psíquica uma luz, as trevas não entram. E é uma escolha pessoal. A pergunta 479, Juliana, que você está falando aí, é a que eu falei lá no início do vídeo, né? Que nós vamos trabalhar a pergunta 459, 469 e 479. A pergunta 479 fala assim: a prece é meio eficaz para a cura da obsessão? Aí os espíritos responderam a Allan Kardec: a prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas não basta murmurar palavras, é preciso fazer a sua parte, destruindo em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Novamente, nós voltamos para o Evangelho, Mateus capítulo 5, 15, versículo 7, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Onde nós voltamos para o que o instrutor Alexandre disse para André Luiz. Muita gente vai no centro espírita querendo ser curada da obsessão, mas os seus lábios enchem-se da boca do nome de Jesus, de Deus, mas o seu coração ainda não quer mudança, ainda está longe de mim. Então, se nós formos conversar sobre mudanças para que nós sejamos o mínimo assediados, obsidiados ou trabalhados pela espiritualidade inferior e que permitamos a influência da espiritualidade superior em nossas vidas, nós devemos permitir que Deus se aproxime da gente de verdade. Permita que Deus se aproxime realmente de você. Aproveite o momento aqui que nos é dado, né? Mude. Sim, é isso mesmo, eu vou falar aqui. Aproveite o momento, mude, né? Esses dias eu pensei assim, eu vou parar de fazer uma coisa má. Então, deixe um mau hábito, adquira um bom hábito. Isso é outro, né? Eu parei de jogar um joguinho que estava me infernizando a cabeça. Nossa! E eu falei assim, joguinho, deletei você. Aí eu falei, deletei, é um mau hábito, né? Certos joguinhos na internet são um mau hábito porque te tiram 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu raciocínio. Então, deixa o mau hábito. Eu estava ouvindo essa palestra do Divaldo, ele estava falando com o Geraldo Campetti, que é vice-presidente da FEB, e ele disse assim, eu descobri um modo, é assim, toda vez que eu faço uma ação ruim, eu identifico minha ação ruim e vou imediatamente fazer 2 ações boas. Isso é um modo, né? Adquira um bom hábito.
né? Eu adquiri e estou tentando adquirir um bom hábito. E eu vou dizer para vocês, o bom hábito que eu estou tentando adquirir, eu saio de casa pouquíssimas vezes. Uma vez para o supermercado, para comprar um mantimento da semana, assim, pão, essas coisas. E um marmitex. Então eu saio e vou para o supermercado com máscara, com luva, chego lá e converso com a pessoa que estiver perto de mim, principalmente os que estão trabalhando. A minha ideia é assim, esse irmão aí, que eu estou conversando com ele agora, ele vai chegar de noite na casa dele, vai deitar e vai pensar no dia dele, e se ele olhar e lembrar de mim, ele vai ter uma boa lembrança ou uma má lembrança de mim. Aí eu procuro fazer com que ele tenha uma boa lembrança de mim. Então eu trato ele bem. Eu pergunto como que está a família dele, se ele está bem de saúde, se todos na casa dele estão se cuidando, porque ele está trabalhando e eu não estou trabalhando. Ele está sendo útil a uma sociedade que está doente e está sendo obrigado a trabalhar para manter a família. Então, esse bom hábito que eu estou adquirindo é conversar com as pessoas, conversar com caixa, saber como é que ela está, como é que está a saúde dela, como é que está a família dela, né? Faz falta eu conversar. Como eu moro sozinho, eu estou conversando com os amigos que ligam e eu ligo para eles, né? Ou a minha família. Essas pessoas que eu tenho contato na rua, na hora que forem dormir, elas têm uma boa lembrança de mim. Mas eu não estou fazendo isso por interesse deles, eu estou fazendo isso por meu interesse. O meu interesse de saciar, de ver que as pessoas, elas se interessam umas pelas outras. Nesse relacionamento, nós temos que trabalhar muito mais no coletivo do que o individual. E quando a espiritualidade superior enxergar isso, vai me dar a capacidade de me influenciar positivamente e vai bloquear todas as interferências negativas ou quando elas vierem encontrarem em mim um cara mais equilibrado. É uma das formas, sabe? Medite. Apague todos os sons que tem na sua casa. Faça uma meditação. Ah, é difícil fazer meditação. Tente. Né? Não faz mal para ninguém. Você está ocioso mesmo, dentro de casa. Que mal vai fazer? Alguém vai ver que você está meditando? Tente. Apague, tire o som e medite. Faça oração. Faça yoga. A Rosmarie, que era médium da casa, né? Ela posta no Instagram várias vezes vídeos dela, né? Fazendo yoga, né? Para ela tá uma maravilha. Eu comecei a fazer yoga e eu já desisti de fazer yoga. Preguiçoso. Não tive, como é que fala? Não tive persistência, né? Exercite-se, né? Um dia desse eu estava conversando com alguém no telefone e dei 500 voltas dentro da minha casa. Na verdade, assim, fiquei andando na minha casa o tempo todo para não ficar parado, né? Para quê? Exercitar, mesmo que seja um pouquinho, né? Leia bons livros, né? Isso é uma forma, né? Afaste-se da TV, dos noticiários CNN, Band News, Globo News, Record News, sei lá quantos news nós temos, porque elas estão muitas vezes trazendo a informação, mas se essa informação está te fazendo mal, afaste-se dela. Ouça como a Marilene disse um dia desse, ouça uma vez por semana, está muito bom. O número de mortos que você precisa saber, não precisa saber. Só vai entristecer. Mas se você precisa saber, se atualize, desligue e se desligue da informação, né? Não veja filmes violentos, né? Assista palestras, né? Eu participo de um grupo chamado Grupo das Boas Palestras, né? Eu agradeço de coração, né, as pessoas que me convidaram, né? Porque elas parecem as boas palestras, né, para a gente ouvir, que essas boas palestras, elas têm ajudado muita gente,
Vá no YouTube que vocês acharão boas palestras, sabe? Bons palestrantes. Ah, hoje eu quero ouvir sobre isso. Vai lá e ouça. Mesmo que tenha um monte de propaganda no YouTube, vale a pena. A propaganda não apaga a boa palestra, né? Lembre da lição da semana. Ninguém vive para si. Nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em relacionamento. E quanto mais nós aproveitarmos dessa boa relação, melhor para nós. Não se feche ao amor, mesmo nesses momentos de pandemia, relacione-se, né? Eu ia comprando uma coisa errada, né? No supermercado, eu ia comprar uma coisa totalmente imbecil. Não vou nem... Eu só ia comprar uma coisa imbecil. Aí o cara falou assim... eu falei assim, para que serve isso aqui? Eu vou comprar. Ele falou assim, mas isso aqui é para isso e isso, não serve para você. Eu falei assim, mas eu quero é para isso. Não, esse que eu tinha cumprimentado, que eu tinha, tipo assim, conversado com ele, ele foi muito grato em me dar todas as notas, falando assim, você está comprando um produto errado, você tem que comprar esse aqui. Esse aqui não serve para o que você está querendo, não. E esse cara que me deu a boa informação é aquele que eu tratei bem há um pouco atrás. Ele se relacionou comigo me informando e dando uma boa informação. É assim, meus irmãos, eu não sei quanto tempo o meu reloginho está fora de questão. Eu vou comprar uma câmera nova essa semana, se Deus quiser. E vou voltar para o meu PC querido. Mas por enquanto vai ser no celular, eu não podendo escrever, não tenho como digitar, não tenho que fazer nada. Eu só tenho que agradecer. Na verdade, eu tenho que agradecer a Deus por ter me colocado vocês me assistindo com paciência. Tenho que agradecer a Deus por estar me assistindo e estar permitindo que nós nos encontremos semanalmente, né? Que tenhamos vocês como os meus queridos companheiros de jornada, né? Todos nós temos um objetivo nessa vida e esse objetivo, ele é sagrado. Estamos vivos, juntos e fazendo o bem. Então que Deus possa nos encaminhar dias melhores, né? Dias certamente virão melhores, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Me perdoem por eu não poder relacionar tanto assim com vocês no chat, porque eu não posso escrever porque eu não tenho teclado e o telefone celular está afastado de mim. E eu fui pego de surpresa. A Leila está dizendo assim, liga para o seu vizinho que mora sozinho, porque liga para mim então, que eu moro sozinho. Dê uma palavra amiga. Solidão às vezes deprime a pessoa mais velha. Deprime sim, né? Eu estou falando isso, mas eles ligam para mim, estão brincando. Mas tem pessoas que você pode ligar, né? A Marilene falou assim, eu já esqueci o que a Marilene disse, porque em quem agradeço, gostamos muito da palestra, obrigado, João, Tamira e Ângela, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês por estarem pacientes aí me ouvindo. E espero que vocês tenham um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou desligar e que Deus nos proteja a todos, nos dando paciência, amorosidade e tranquilidade. Que Deus possa nos abençoar a cada um de nós e a nossas famílias. Que assim seja. Bom, gente, eu vou terminar o vídeo. Muito obrigado. Só alegria. Obrigado, Bernadette. Elaine, também, muito obrigado, viu? Deixa eu desligar aqui, eu vou apertar concluir.